em Gênesis 14, a partir do verso 18, nós vemos Abrão tendo uma grande vitória. Ele teve uma grande vitória sobre aqueles que tinham prendido o seu sobrinho Ló. Então, naquela ocasião, Abrão se levanta para guerrear contra aqueles reis que tinham levado cativo o seu sobrinho Ló. E Deus dá a Abrão a vitória. Quem entendeu? Nesse contexto onde Abrão, ele degusta, ele prova do favor de Deus, a Bíblia vai dizer que logo após esse acontecimento, logo após essa vitória, Melquisedeque aparece a Abrão e ele traz pão e vinho. Esse Melquisedeque, o autor aos Hebreus vai falar bastante sobre ele. Melquisedeque era um tipo de Cristo, diz as Escrituras. Melquisedeque, esse que vem até Abrão, trazendo pão e vinho após a vitória que Abrão tem sobre seus inimigos, a Bíblia vai dizer que ele era rei de Salém, que ele era sacerdote do Deus Altíssimo, que ele abençoa Abrão, que ele tipifica Cristo. Porque o autor aos Hebreus vai declarar que esse Melquisedeque era sem pai, sem mãe, sem genealogia. Ele não teve princípio de dias nem fim de existência. Entretanto, esse Melquisedeque foi feito semelhante ao Filho de Deus, diz o autor aos Hebreus. Então, Melquisedeque, que a Bíblia afirma que permanece sacerdote para sempre, que tipifica Cristo. Pensa comigo, Abrão acaba de ter uma grande vitória, Abrão tem muitos despojos dessa vitória, muitas riquezas, porque quando o exército inimigo estava ali morto, toda prata, todo ouro, era removido, retirado daqueles corpos mortos pelo vencedor. E Abrão tinha vencido essa vitória. Agora Abrão tinha muito ouro, agora Abrão tinha muita prata, agora Abrão tinha muitos bens. E a Bíblia vai dizer que a este Melquisedeque, que tipifica Cristo, Abrão lhe dá o dízimo de tudo. Quem entendeu? Então ele entendeu que ele foi favorecido por Deus, abençoado por Deus para ter aquela vitória, aquela conquista. E mais do que recursos dessa terra, o seu sobrinho Ló estava liberto. E em gratidão a Deus, Abrão dá a Melquisedeque, que tipifica Cristo, o dízimo de tudo. Agora, detalhe, isso acontece meio século antes da lei. Ou seja, o dízimo não é da lei. Ok? Avançando, a gente percebe que sobre este Abraão, agora Deus muda o nome dele, sobre este Abraão, a Bíblia vai afirmar que os que são da fé, tem gente da fé aqui? Me assuste não, tem crente da fé aqui? Preste atenção, a Bíblia vai dizer em Gálatas 3:7, não precisa abrir, que os que são da fé são filhos de Abraão. Hoje, espera-se que, como filhos de Abraão, imitemos as suas ações de fé. O que foi que Abraão fez? Deu o dízimo. E Abraão não precisou de uma lei sobre ele para demonstrar gratidão, reconhecimento e generosidade. Antes de que o dízimo fosse 500 anos posterior a isso, estabelecido pela lei, Abraão decidiu por fé. E a palavra fé, pistis, é fidelidade. Nós somos filhos de Abraão, pela fé. Espera-se que os filhos de Abraão, que são da fé, fidelidade, pistis no grego, andem nos passos de seu pai. Quais são os passos de Abraão? Passos de fé, passos de
fidelidade. Agora, quando a gente pensa sobre essa questão de dinheiro, sobre essa questão de rompimento financeiro, o primeiro texto que eu quero ler junto com vocês está em Mateus 6, 24. Olha o que Jesus declara aqui. Ele afirma: ninguém, amados, ninguém escapa disso aqui. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Não é impossível, não há condições de ninguém servir a dois senhores. Jesus disse: ninguém. Essa pessoa ela vai ter que escolher, ela vai amar um e ela vai odiar o outro. Aí ele continua e diz: essa pessoa será leal a um e desprezará o outro. Agora, para que vocês entendam muito bem do que eu estou falando, parafraseando o que Jesus estava dizendo aqui, ele encerra o versículo deixando muito claro a sua mensagem. Ele diz: não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon aqui é o dinheiro. Você não pode servir a Deus e servir ao dinheiro. Você vai ter que escolher a quem você vai servir, porque aos dois não dá. Agora, queridos, quantos crentes saltaram da fidelidade pelo amor ao dinheiro? Dízimo é da lei. Leia a sua Bíblia, queridos. A propósito, cuidado com os mestres que você escuta lá na internet. Porque só vai atrás de mestre na internet para saber se dízimo é para hoje quem não quer dar dízimo. Porque se você quisesse a verdade, você ia procurar o seu pastor para que, à luz das escrituras, ele falasse para você o que é dízimo de verdade. Agora a gente se cerca de mestres, disse Paulo, porque queremos ouvir exatamente aquilo que eu sei que ele vai dizer, é isso que eu quero ouvir. Então eu vou atrás, vá atrás para saber quantos mestres no mundo, no Brasil, estão afirmando que o casamento pode ser sim entre dois homens e daí. Tudo que você for atrás na internet vai ter alguém, amados, defendendo aquela doutrina. A pergunta é, tu vai para a internet ou tu vai para a Bíblia? Porque só vai atrás dessas coisas, mas quem não quer dar dízimo. Agora hoje você vai entender esse negócio como você nunca entendeu. Agora escuta isso com cuidado, porque isso aqui é muito importante. Lemos esse texto. Jesus disse: vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Mamon, dinheiro. Eu fiz questão de botar essa tradução, porque no original, dinheiro que aparece lá, na maioria das versões, é Mamon. No original hebraico. Agora, como sei, preste atenção, como sei se o dinheiro não é meu Deus? Como é que eu sei? Eu não posso servir a dois senhores, a dois deuses, ao Deus verdadeiro e ao Deus do dinheiro. Eu não posso servir aos dois. Mas como é que eu sei? Ai, meu pai, como é que eu sei se eu não estou tendo o dinheiro como um Deus? Simples. Isso é bom para anotar. Como é que eu sei se o dinheiro não é meu Deus? Muito simples isso. Quando você não quebra princípios para tê-lo. Se eu tenho que passar a perna em alguém, mentir para alguém, defraudar alguém, roubar o que é de Deus, mentir na empresa, dizer que o produto é dessa semana, quando faz 5 anos que ele está na minha prateleira. Você está descobrindo hoje quem é o seu Deus. Porque se você está quebrando o princípio para ter o dinheiro, isso mostra que o dinheiro tem você. E você nunca vai romper financeiramente em Deus, servindo e cultuando ao Deus errado. Agora vamos avançar, porque a mensagem de hoje é maravilhosa. Se eu quebro princípios para tê-lo, para ter o dinheiro, isso mostra, queridos, que o dinheiro exerce um senhorio sobre mim. Agora, quando a gente pensa sobre dizimar e ofertar, escuta isso com atenção. Dizimar e ofertar, eu te diria que é uma maneira de exercer senhorio sobre o dinheiro, não permitir que o dinheiro dite as regras, servir ao Senhor certo
Amar ao Senhor e não a Mamon, ser leal e fiel a Deus, honrar ao Senhor, financiar o avanço do seu reino, confiar nos seus cuidados, demonstrar uma legítima gratidão e, por fim, dizimar e ofertar. É literalmente uma maneira de fazer morrer a avareza, que é a idolatria. Agora, esse texto aqui é de arrepiar o cabelo. Segura aí na cadeira. Coloca para mim Colossenses 3:5. Nós vamos ler o 5 e o 6. Olha isso. Paulo está escrevendo para crente. Tem crente aqui? Isso aqui é maravilhoso, porque isso aqui não é para os ímpios lá fora. Não é para os desobedientes a Deus que não nasceram de novo. Não, é para crente que nasceu de novo. É para quem se diz que teve um encontro com Jesus, aleluia. Que está toda semana na igreja. Isso é uma carta para uma igreja que chega até nós hoje. E Paulo diz assim, para crente. Portanto, façam morrer. Quem é que tem que fazer morrer? Você. Senhor, faz morrer em mim, Senhor, essa desgraça da avareza. Não, mas é você que vai fazer morrer. E uma boa dica para fazer morrer: dizime e oferte. Mostre para o dinheiro que ele não manda em você, que ele não é o seu Senhor, é você que manda nele. Quando Deus te mandar abençoar alguém, abençoa. Mostra para o dinheiro que ele não manda em você. Façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Aí ele vai citar algumas coisas. Agora presta atenção na lista. Na lista. Para crente. Façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza que é idolatria. Rose, o que é avareza? Apego excessivo ao dinheiro. Eu pergunto para você, querido, será que uma pessoa que não dizima tem pouco apego ao dinheiro? Ela tem muito. Muito apego. É porque eu tenho um pouquinho, Rose, estou apegado. Você acredita que uma pessoa já chegou para mim anos atrás e disse assim, sabe por que eu não dizimo, Rose? Porque 10% é muito dinheiro, eu ganho muito dinheiro e 10% é muito dinheiro. Aí já vi gente na outra contramão dizendo, sabe por que eu não dou? Porque é muito pouco. Não, sabe por que você não dá? Porque ainda o Senhor certo não tem você. No dia que o Senhor certo tiver você, nada do que você tem vai ter você. Damos muitas desculpas. E a verdade precisa ser dita. Agora, depois de dizer essa lista, olha o que ele fala no próximo verso. Por causa destas coisas, é que vem o que, amados? A bênção de Deus? É a bênção de Deus que vem? Não, mas é a ira de Deus. A avareza desperta a ira de Deus. Avareza é, disse ele no verso anterior, idolatria. É quando você idolatra o Deus errado. É quando você se apega ao dinheiro mais do que ao seu Deus. É quando você está disposto a desobedecer a Deus para ficar com o dinheiro. Isso mostra que o verdadeiro Deus não tem o nosso coração, mas o dinheiro tem o nosso coração. E isso não desperta a bênção de Deus. Por isso que tem muita gente orando pela sua vida financeira e não rompe. Por quê? Porque eu não posso esperar que Deus me abençoe quando eu estou roubando Ele. Quantas pessoas aqui, amados, trabalham com outras pessoas e você é líder, é chefe? Pronto. Se você soubesse que essa pessoa está roubando parte do que entra na sua empresa, você ia promover essa pessoa? Você ia abençoá-la? Dar um aumento de salário a ela? Não, amados, você ia demiti-la. Porque é impossível você permanecer com uma pessoa assim dentro do seu rol de funcionários. Essa pessoa não tem sua bênção. Essa pessoa tem o seu desprezo. E aí eu lembro do que Deus disse em 1 Samuel, quando ele disse, eu honro quem me honra, mas os que me desprezam serão desprezados. Então eu não posso querer o favor do Deus que eu estou passando a perna nele. Eu não posso querer a bênção de Deus quando eu estou passando a perna no que é dele. Vai ficar mais claro para você. Agora tem uma imagem, se for possível para mim, baixa as luzes. Olha essa imagem. Eis que vos apresento o Mamon. Ele não tem nada de doce, tá? Ele não tem nada de gentil. Nele não tem nada de prosperidade verdadeira.
olha para essa imagem. E a minha ideia é chocar mesmo você. E hoje você vai sair de cabelo em pé. Vai, garanto que vai. Observa esta imagem. Este é Mamon. Ele é fascinado por dinheiro e tenta nos fascinar. Mamon significa literalmente dinheiro e é usado para descrever apego material ou cobiça. Agora, quando a gente olha para essa imagem, eu quero apenas citar para você esse texto, mas escuta ele com cuidado. Pessoas amam e servem a Mamon e não sabem disso. Mas vamos descobrir hoje. Pessoas amam e servem a Mamon e elas não percebem isso. E quando elas fazem isso, elas servem, elas se prostram, elas obedecem ao dinheiro, a Mamon. E quando elas fazem isso, elas quebram o primeiro mandamento das Escrituras Sagradas. Qual o primeiro mandamento das Escrituras Sagradas, Rose? Mateus 22, 37 e 38. Pode deixar a imagem, apenas ouça. Jesus disse, e ele estava debaixo de uma tentação. Ele disse, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração. Não, aqui ele não estava debaixo de tentação, é um outro texto. Aqui em Mateus 22, ele está falando sobre essa realidade que tenta arrebatar a gente dele. E ele declara, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Aí ele diz, este é o grande e primeiro mandamento. Quando eu amo e sirvo Mamon, eu estou quebrando o primeiro e grande mandamento. Agora, queridos, esse Mamon, como ser, porque ele é um ser, ele é um espírito, tá? Esse ser, ele é aprisionador. Olha para os detalhes dessa imagem. Ele aprisiona e ele devora vidas. Ele suborna os humanos para obter suas almas. E aí vem o texto que eu citei, de Jesus na tentação. Porque o diabo vai dizer, depois de levá-lo para um monte alto, em Mateus 4, a partir do versículo 8, o diabo mostra todas as nações do mundo a Jesus e a glória destas nações. E a Bíblia vai dizer que ele fala, eu darei tudo a você, se você se prostrar e me adorar. Aquele ser que é fascinado por riquezas, fascinado por glória, fascinado por ouro, por dinheiro. Ele tentou fascinar Jesus, dizendo, se prostra e me adora, porque tudo isso eu vou dar a você. Amados, se o diabo tentou fascinar Jesus, você acha mesmo que você vai escapar? Eu te digo, você não vai. Ele vai tentar fascinar a mim e a você. E todos os dias eu vou ter que decidir, a que Senhor eu vou servir? Porque o fato de eu ter servido Deus o mês passado não significa que eu sirvo Deus hoje. Jesus vai responder. E diante disso, Jesus cita as Escrituras. Adore somente ao Senhor seu Deus. Sirva somente a Ele. Jesus disse, vocês não podem servir a dois senhores. Tem dois senhores querendo capturar o coração de vocês. O Senhor verdadeiro e o dinheiro. A qual Senhor você vai se curvar? Porque tem um Senhor que está dizendo, eu posso te dar muito mais. Vem, se prostra e me adora. A glória desse mundo eu vou dar a você. Jesus disse, está escrito, só tem um que eu devo adorar. O dinheiro não vai arrebatar o meu coração. Dinheiro é péssimo senhor, mas é um excelente servo. Pode tirar a imagem e escuta o que eu vou te dizer. O amor ao Senhor é errado, e Paulo falou sobre isso, é a raiz de todos os males. Isso está em 1 Timóteo 6,10, quando Paulo vai dizer, o amor ao dinheiro, o amor, não é o dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas você pode ter muito dinheiro, e eu oro para que você tenha muito dinheiro. Porque riqueza é para você. Na cruz você foi liberto da pobreza. Mas não é para o dinheiro te ter, entendeu? Toda prosperidade, ela tem um propósito. Qual? Paulo escreveu quando falou para
os crentes de Timóteo para toda generosidade, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por vosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Quando eu sou generoso, eu dou glórias a Deus. Quando eu sou avarento, eu dou glórias ao diabo. Você pode repetir isso comigo? Diga: quando eu sou generoso, eu dou glórias a Deus. Quando eu sou avarento, eu dou glórias ao diabo. Por isso, queridos, a atitude de honrar o Senhor com os nossos bens mês a mês não permite que Mamon arrebate os nossos corações. Esse ato de fidelidade é uma constante afirmação do senhorio de Cristo sobre nós. Dizimar e ofertar é literalmente manter o elo de conexão quebrado com aquele que mata, rouba e destrói. E você se associar com o Deus de toda provisão. Sim, ofertar é se associar. Dizimar é se associar. Paulo falou sobre isso quando os irmãos estavam para liberar uma oferta sobre ele. Ele disse: vocês se associaram comigo no tocante a dar, mas se preparem para receber. Porque o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. Quando eu libero uma semente, eu estou me associando à terra para a qual eu liberei a semente. Isso é muito claro se você atentar para uma semente lançada. Você abre uma cova, lança a semente. Aquela semente lá dentro, ela explode, ela estoura. E ela começa a se enraizar na terra. Há uma associação da sementinha com o solo. E os dois se mesclam, os dois se misturam. E a partir dessa associação, essa semente tira do solo os nutrientes para dar nova semente. Quem entendeu? Quando eu libero uma semente no reino de Deus, eu estou me associando com Deus. A semente vai cair nesse solo, vai se enraizar nesse solo e vai sugar os nutrientes desse solo para dar novas sementes. Ninguém, amados, pode esperar uma colheita se não houver uma semente no solo. Não existe isso, isso é uma lei. Nenhum agricultor vai colher o que ele não plantou. E se eu não atento para isso, eu fico apenas orando pela minha vida financeira, crendo no grande rompimento, e eu não vivo rompimento nenhum. Agora, mensagem boa é aquela que a gente entende. É aquela que a gente entende. Porque se a gente não entender, não vale de nada. E você vai entender. Coloca para mim Malaquias 3, verso 8. Mas eu quero que você olhe para esse negócio como você nunca olhou na sua vida. Porque você vai entender isso aqui como você nunca entendeu. Eu te garanto isso. Aqui, o profeta Malaquias declara, Deus falando por intermédio dele. Roubará o homem a Deus? Interrogação. Mas pode um homem roubar a Deus, sim ou não? Como é que um homem pode roubar a Deus? É forte, né? Um homem pode roubar a Deus? Pode. Como é que um homem pode roubar a Deus? Ele diz, vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Quando eu deixo de dar aquilo que pertence ao Senhor, eu estou roubando o Senhor. O dízimo não é meu, não é seu, e você vai entender isso. O dízimo pertence ao Senhor. Agora ele vai declarar no verso 9. Com uma grande bênção vocês são abençoados. Quem rouba Deus é abençoado. Como eu posso esperar a bênção de quem eu roubo? Então você pode correr sua vida todinha, espere prosperidade de todos os lados, mas não espere a bênção de Deus se você está roubando Ele. Isso é fato. E se enganar não vai mudar a realidade. E eu sou de Deus o suficiente para olhar nos teus olhos e dizer isso. Eu já preguei essa mensagem em muitas cidades. Nunca preguei ela nessa igreja. Mas o Senhor falou comigo essa semana. Eu quero que você vá lá e você ensine a eles. Porque a partir disso, a minha medida de cobrança sobre eles vai ser diferente. Agora no verso 10, isso aqui é maravilhoso, preste atenção. Você vai entender, não entender esse negócio de dízimo, esse negócio de pastor que fala de dízimo. Não, não foi pastor que falou de dízimo, foi Deus que falou de dízimos. Então esquece esse negócio de pastor com dízimo, porque isso é só o que o mundo tenta embutir na tua mente para que você defraude Deus. Faça a sua parte, obedeça a Deus, ladrão tem em todo lugar. Eu conheço médico que defrauda seus pacientes.
Eu conheço juiz que defrauda os seus clientes. Eu conheço, amado, gente podre de todos os cantos. Tem pastores assim? Tem. E certamente você conhece um monte lá na mídia. A propósito, eu quero te dizer. Eu não dou o meu dízimo porque eu não confio nesse pastor. Mas se você está nessa casa e você não confia em nós, ao ponto de reter o seu dízimo e desonrar a Deus por causa de nós, procure outra igreja. Procure um pastor que você confie, porque aí você vai parar com essa desculpa de não dar porque não confia em homem. Se eu e meu marido não é digno da sua confiança, não servimos para ser seus pastores. Repetindo, se eu e o meu marido não somos dignos da sua confiança, está tudo bem. Agora eu quero te dizer, não vai dar certo esse relacionamento. Procure um pastor que você confia nele e você honre ao Senhor com os seus dízimos e ofertas. Mas não deixe essa prevalência desse roubo a Deus, porque você dá desculpas acerca de homens. Não. Procure um pastor que você confia. Procure um pastor que você confia. E honre ao Senhor lá. Porque não vai, amados, fluir esse relacionamento, entendeu? Vai ser um peso para a gente, vai ser um peso para você. Procure um pastor que você confia. Amém? Amém ou ai de mim? Mas só quem é desprendido de qualquer coisa pode dizer isso. Porque qualquer outra pessoa poderia dizer, não, nunca vou dizer isso na vida, vai que eles vão. Mas se for, já tinha ido. No coração já tinha ido, amados. É só de cor presente, no coração já desconectou. E não flui, não flui. Não vai ser bênção para a gente, nem bênção para você. Amém? Amém? Agora olha o verso 10. Eu quero ver um pouco aqui com você. Trazei. Amados, isso aqui não é uma sugestão, isso é uma ordem, tá? Uma ordem. Repete comigo para estrondar esse lugar. Diga ordem. Deus não sugeriu que dessemos os dízimos, Ele ordenou que dessemos os dízimos. Quem consegue perceber a diferença? É como um pai que diz assim, meu filho, você pode pegar essa vela e colocar ali? Você pode fazer isso para papai? Pedido, sugestão. Outra coisa é dizer, filho, pegue agora esse castiçal e coloque ali. Faça isso agora. Quem entendeu a diferença? Entre ordem e sugestão. Isso aqui não é uma sugestão, isso é uma ordem. Então ele diz trazei, está no imperativo, é uma ordem. O verbo trazer está no imperativo, é uma ordem. Agora, o que é interessante é que essa palavra no original hebraico, além de outras coisas, ela significa aproximar-se. Então dizimar é se aproximar. Não dizimar é se distanciar. Essa lacuna onde eu escolho um Senhor e desprezo o outro. Agora, ele continua e diz, trazei o quê? Todos os dízimos. Todos os empresários que estão aqui, por gentileza, fica de pé. Eu quero te conhecer. Todos os empresários, fica de pé. Eita glória. Aleluia. Vocês podem dar uma salva de palmas para eles? Pode sentar. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu tenho uma palavra de Deus para todos vocês. Primeiro, trazer o dízimo. Aí ele fala todos os dízimos. Todos plural, os plural, dízimos plural. Quem entendeu? Então, você é um empresário. Aí você é muito organizado. Você estabelece que da sua empresa, ela te pague um salário. Isso é bênção demais. Então, vamos supor. Sua empresa arrecada 100 mil mês. E você estabeleceu como empresário organizado que a sua empresa pague a você 10 mil reais por mês. Quem entendeu até aqui? 100 mil entra na sua empresa. Você estabeleceu como um gestor, um organizador, isso é lícito, um administrador, que essa empresa te pague 10 mil por mês. Beleza, isso é organização. Aí tu só dá o dízimo a Deus dos 10 mil que tu ganhou. Quanto é o dízimo de 10 mil? Quanto é? Essa empresa entrou nela 100 mil.
10 mil ela pagou a você, e vamos supor que mais 30 mil ela pagou aos funcionários. Então, essa empresa que recebeu ao todo 100 mil reais, com o seu salário e com todas as despesas, ela gastou 40 mil. 10 seu e 30 de todas as despesas. 40 mil de despesas. Ficou quanto? Cadê o dízimo desses 60? Cadê o dízimo dos 60? Não, mas assim, a minha empresa é um CNPJ, entendeu? É. E quem gere ela é quem? É um que serve a Deus ou um que serve a Mamon? Amados, eu tenho andado em todos os lugares desse Brasil e tenho visto um monte de empresário que não dizima da empresa. Está errado. Como é que você quer que a sua empresa prospere, rompa financeiramente quando você está roubando a Deus do lucro da sua empresa? Rose, eu dou o dízimo de quê? Do lucro. Do lucro. Tira todas as despesas da tua empresa. No meu exemplo ficou quanto? 60 mil. Quanto é o dízimo de 60 mil? 6 mil. É simples. Todos os dízimos. Se você tem mais de um rendimento, você não dá dízimo de um rendimento. Você dá dízimo de todos os rendimentos. Se você é empresário e quer prosperar, você precisa dar o dízimo da sua empresa. Deixa eu dizer de novo, você precisa dar o dízimo da sua empresa. Rose, mas eu sou sócio. Então é assim, é 50% meu e 50% dele. Ok, na nossa conta aqui, você ficaria a sua parte da empresa ali, depois do seu salário. Na conta que a gente fez, 50% você ficaria com quanto? 30. Cadê o dízimo desses 30? Não tem desculpa, amados. A gente só precisa escolher servir ao Senhor certo. Agora eu pergunto para você, amados, o que vai acontecer com a tua empresa se tu der ao Senhor o dízimo dela? Aqui está escrito o que vai acontecer. Então ele disse, traga, ordem. Trazer o quê? O quê que é para levar? Todos os dízimos. Então olha para mim e para esse texto. Deus disse, traga é ordem. Aí ele disse, o que trazer? Eu não sei o que levar. Ele disse o que levar, os dízimos. Ele disse quanto levar, porque dízimo é 10%. Além disso, ele disse para onde levar? Para a casa do tesouro. Amados, Deus manda trazer. Ele diz o que trazer, quanto trazer e para quê? Para onde trazer? Agora ele vai dizer para que trazer? Para que haja mantimento na minha casa. Então ele manda trazer, mas mais claro do que isso, se você tem dúvida sobre o dízimo, preste atenção nisso aqui. É para trazer. Depois dele mandar trazer, ele vai dizer o que trazer. Todos os dízimos. Ele diz quanto trazer, porque dízimo é 10%. Ele diz para onde levar? Para a casa do tesouro. Igreja, o lugar onde você é alimentado, pastoreado. Para quê? Para que haja mantimento na minha casa. Quem não entendeu esse negócio aqui? Me diga, porque eu vou pegar um microfone desse e vou jogar na tua testa. Porque só não entende quem não quer entender. Então ele deixou claro tudo. Tudo claro para que ninguém tivesse dúvida. Agora, depois disso tudo, ele vai dizer, provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre você uma bênção que não vai ser possível medir. Amado, se você é da fé, tu é crente. E tu vai seguir os passos de Abraão, de fidelidade. Tu vai honrar a Deus. E essa bênção vai romper sobre você. Agora, é interessante que por muitas vezes nas Escrituras Sagradas nós vemos a Bíblia falando sobre porta. Porta do céu. Portas do céu. Porta do céu. Porque aqui a Bíblia, Deus fala sobre janela e não porta. Simples. Porque porta você abre por dentro e por fora. Mas janela só abre quem está dentro.
Só quem está no céu pode abrir. Quem está lá? Ele. Ele diz, vai ser uma bênção tão grande que você não vai medir. Não vai ter vasilha para medir, amados. Vale a pena honrar ao Senhor. Vale a pena ter uma empresa que é fiel a essa palavra, queridos. Agora, por que é um roubo? Porque talvez você pense, o dinheiro é meu, eu que trabalhei, eu que ralei, eu que estudei, eu que fiz cursos, o dinheiro é meu. Olha o que a Bíblia diz em Levítico 23:30. Todos os dízimos dos produtos da terra são do Senhor. Quer dos cereais, lembra que aqui era um povo que vivia de agricultura. Deixa o texto. Levítico 27:30. Mas isso aqui se aplica às mais diversas realidades. Todos os dízimos dos produtos da terra são do Senhor. Quer dos cereais, é na versão Nova Bíblia Viva. Todos os dízimos dos produtos da terra são do Senhor. Quer dos cereais, quer das frutas. Essa parte é santa. Não toca não. Não toca não, porque não vai dar bom para tu. Não toca no que é de Deus. O dízimo é santo ao Senhor. A palavra santo aqui no hebraico significa separado, posto à parte, colocado de lado. Porque não é meu, é dele. Não é nosso, é dele. E se eu coloco a mão, amados, no que é de Deus, eu estou colocando a mão em algo que é santo. Por isso que Paulo vem falando, para os avarentos, os apegados ao dinheiro, a ira de Deus está acesa sobre eles. Amados, isso é muito sério. Agora, escuta isso. Sabe uma verdade sobre o dízimo? Uma verdade sobre o dízimo. Você nunca fica com ele. Você nunca fica com ele. Eu desafio. Está para nascer um ser humano que fica com um dízimo. E eu vou te provar isso. Uma verdade sobre o dízimo. Uma verdade que o diabo tenta esconder de você. Ele vai dizer, 10% dá para você pagar uma parcela do carro com um valor desse. Dá para você pagar uma parcela de um terreno com um valor desse. Uma verdade que ele não quer que você saiba. O dízimo, eu e você, nunca ficamos com ele. Olha o que está escrito em Provérbios 11, 24 e 25. Coloca os teus olhos sobre essa referência e vê isso comigo. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. O mais e mais, amado, só vem para quem dá com liberalidade. Aí ele diz, mas ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perca. O que é reter mais do que é justo? Quer dizer que eu não posso guardar dinheiro? Deve. Mas não um dinheiro que não é seu. Você guarda o que é seu. O que é dele, você dá a ele. Quem entendeu? Se eu reter mais do que é justo, vai ser em pura perca. Vai perder. O menino adoece, o gato incha a barriga, o carro fura o pneu. Estava tudo bem, de repente dá um avalanche. Não é só o ladrão. Rendido, levanta as mãos, passa. Porque eu já vi crente dizer isso. Graças a Deus eu não dou um dízimo, mas um ladrão nunca chegou na minha casa. Você que pensa. Ele não só chega com uma arma e dizendo passe tudo que você tem. Ele chega de muitas maneiras. Tá para nascer o crente que fica com um dízimo. O máximo que você pode fazer é escolher a quem vai dar. Ou a Deus ou a Satanás. Não tem meio termo. Qualquer coisa fora disso é antibíblica. Ou eu dou a Deus, ou eu dou a Mamon. Ou eu dou ao Deus certo, ou eu dou ao Deus errado. Não tem. Amados, é uma opção escolher a quem vai dar. Mas não é uma opção dar. Vai ter que dar. Ou a Deus, ou a Mamon. Agora, escuta isso. Porque isso aqui, pelo amor de Deus, a gente é inteligente. Tem gente inteligente aqui? Não, pelo amor de Deus, não me assuste não. Tem gente inteligente aqui? Quem se considera inteligente, levante a mão. Diga, agora Deus vai falar comigo. Amados, olha, preste atenção nisso aqui, pelo amor de Deus.
O diabo vai dizer 10%, como aquela irmã disse, é muito dinheiro. O outro vai dizer, é pouquinho demais, tirar 10. E aí? Preste atenção nisso, você é inteligente. O diabo vai dizer, você precisa muito desse dinheiro. Ô, Sheila, você precisa muito desse dinheiro. Ô, Valtinho, você precisa muito de dinheiro. Ô, você precisa muito desse dinheiro, irmão. Pensa aí, olha, basta olhar para a tua vida. Olha como tu precisa desse dinheiro. Meu irmão, se 90% não dá para resolver tua vida, tu acha que roubando 10% de Deus tu vai resolver tua vida? Me responde. Se 90% que fica na tua mão é incapaz de resolver tua vida, tu acha mesmo que pegando 10% que não é teu, tu vai resolver tua vida? Não vai. É mentira. O risco é muito pouco. O risco é muito pouco. 10%. Risco para quem não crê. Mas para quem crê, sabe, é investimento. Não é um risco, é um investimento. Olha para esse crente que está do seu lado e diz assim, meu irmão. Olha com cara de bravo para ele, diz assim, meu irmão. Se 90% não está resolvendo tua vida, tu acha mesmo que roubando Deus, com 10%, tu vai prosperar a beça? Agora olha de volta e diz, seja inteligente. Aponta o dedo de profeta para ele e diz, seja inteligente. Pelo amor de Deus. Um pouco de inteligência, meu irmão. Agora olha para mim e responde dentro do seu coração. Combinado? Dentro do coração. Se dependesse do seu dízimo, essa igreja estaria aberta ou já tinha fechado? Dá para sapatear, não é não? Se dependesse do seu dízimo, não é o dízimo do irmão rico. Porque essa igreja não sobrevive do dízimo de uma pessoa. Sobrevive do dízimo de muitos fiéis. Se dependesse do seu dízimo, do seu, é você. Só você e Deus agora. E ele dissesse para você, filho. Se dependesse do seu dízimo, a igreja que te abençoa. A igreja que tu serve nela. Que tu canta, que tu toca, que tu voa nela, corre, que tu come na cantina dela, que tu serve na mídia dela, que teu filho fica no departamento dela. Se dependesse do teu dízimo, esse altar existiria para tu tocar, cantar. Teria esse púlpito para tu pregar? Teria aquela porta para tu recepcionar os irmãos? Teria essa cadeira para tu sentar? Esse ar-condicionado? Ah, queridos, que Deus te pegue hoje pela beca e diga assim, ei, é tempo de despertar. Porque Jesus está voltando, amados, e tudo que você possui vai ficar. Isso não pode te deter. Isso não pode te segurar. É pequeno demais. Lá você vai andar, pisar em ouro. Porque o ouro não é para estar por cima. É para ser pisado. Porque é algo mais precioso do que o ouro você tem. Jesus. Não, você pode dar um amém por isso. Mais precioso do que o ouro é Jesus. Agora eu gosto disso. Escuta com o dobro de atenção. Sabe o que eu acho interessante na vida de Zaqueu? Como Zaqueu. Quem lembra? Eu quero subir. Sabe o que eu acho interessante na vida de Zaqueu? Essa passagem você pode ler em Lucas 19. É que, em alguns instantes com Jesus, Zaqueu teve um nível de entrega
que tem crente que passa a vida todinha e não tem. Porque um instante com Jesus, ele disse: darei aos pobres metade dos meus bens. E se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Sabe o que Zaqueu escutou de Jesus? Hoje chegou salvação nessa casa. Se chegou, era porque não tinha. Quando Zaqueu mudou o senhorio no seu coração, a salvação que só pode vir dele alcançou a vida de Zaqueu. O que é que vai te alcançar se você direcionar o seu coração para o Deus certo? Aleluia. Agora eu estou finalizando, tá? Esse é o meu último texto. Atos 5:3. Aqui nós vemos uma mentira. Repete comigo, mentira. Está fraco? Diga mentira. Quem aqui já mentiu? Graças a Deus que mentiu, né? Não mente mais. Aqui encontramos uma mentira em relação ao? Aqui era um hábito vender as propriedades e depositar aos pés dos apóstolos toda a quantia. Crente que tem dificuldade de dar 10%. Imagine vender a propriedade. Mas vamos lá. Mas aqui era a igreja primitiva, mas as pessoas tinham tanta consciência da volta de Jesus, que isso daqui não ia durar muito tempo, que tudo que eles possuíam não possuía eles. Quando você cultiva uma consciência de vida eterna, você eleva o padrão, o valor de padrão do céu, o valor dos céus, e diminui o valor daquilo que é terreno. Não que não tenha valor, mas não é o valor total, entendeu? Porque dinheiro é importante. Ele só não é mais importante do que Deus. E aí, Ananias e Safira, um casal, casal. Eles combinaram, é muito dinheiro foi da venda desse terreno. A gente fala o seguinte: a gente vai lá e deposita uma parte e guarda o resto. E a gente tem que combinar aqui o valor qual é, porque eu vou na frente, depois tu vai, e a gente tem que ter a mesma conversa, entendeu? Não pode desconfiar que a gente está mentindo. Combinado, vamos supor, o valor é X. Chega lá, Ananias, para depositar o dinheiro aos pés dos apóstolos. Pedro olha para ele e diz: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentistes ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Dita estas palavras, Ananias só fez assim. Morreu. Lá vem Safira, era viúva e nem sabia. Tem coisa que já foi tirada da gente, amados, que a gente nem se deu conta, porque estamos segurando o Senhor errado. Ela jurava que o marido dela tinha tido bom êxito, nem sabia. Viúva, Safira, você é viúva. Chegou lá e Pedro perguntou, ela disse: portanto, disse, aqui estão os pés dos que levaram o teu marido, e eles também te levarão. Dita estas palavras, Safira fez assim. Morreu. E eu estou contando para você uma história do Novo Testamento. O temor se apoderou da igreja, porque veio a consciência. Eu não posso lidar com o dinheiro de qualquer jeito. Dinheiro revela aonde está o meu coração. Onde estiver o seu tesouro, aí estará o vosso coração. A maneira como você lida com dinheiro fala mais sobre quem você é do que todas as suas palavras. Pode ter discurso bonito, discurso de crente. Tem uma hora que a gente aprende a ter discurso de crente. A gente só não é crente, entendeu? Porque crente de verdade tem fruto de crente. Não passa a perna em ninguém, não passa a perna em Deus, não mente para ter dinheiro. Anda na verdade e a verdade o abençoa. Agora, você pode cooperar comigo? Eu vou fazer algumas perguntas. Você pode cooperar comigo? Todos, por gentileza, eu estou finalizando. Pode ser? Você pode interagir comigo? Eu quero que você me responda, ok? Aqui, Pedro deixa claro que foi Satanás que encheu o coração de Ananias para que ele mentisse e reservasse parte do valor. Quem entendeu?
Quem foi que encheu o coração de Ananias? Quem? Ok. Primeira pergunta. Agora eu quero falar um pouco sobre Judas e fazer algumas perguntas sobre ele. Sinceramente, me responda. Debaixo de que influência Judas estava quando traiu Jesus? Não, eu combinei de todo mundo repetir. É Satanás a resposta, entendeu? Todas as respostas é Satanás. Você pode concordar comigo? E responder, não tenha medo não, que o Satanás não vai agarrar em você não, a não ser que ele já esteja, entendeu? Agora vamos lá. Debaixo de que influência Judas estava quando traiu Jesus? Tem gente que está com medo. Vive dando lugar ao diabo e fica com medo de dizer Satanás. De novo. Debaixo de que influência Judas estava quando traía Jesus? Debaixo de que influência Judas estava quando vendeu Jesus por 30 moedas de prata? Está ficando fraco, eu quero que aumente. Debaixo de que influência Judas estava quando roubava Jesus? Debaixo de que influência você está quando rouba Deus mês a mês? Entendeu? O que é que eu desenho? Espera aí, que foi muita coisa, eu estou assimilando. Porque todo mundo que fez isso era o diabo, e a gente sabe que é. E quando é você, é um anjo. Não, é um anjo caído, entendeu? Deixa eu olhar para a tua cara. Satanás. E não é o cachorro da bruxa 71 não, viu? Quem dera fosse. Porque se você faz... Ele... É não, amados. O buraco é muito mais embaixo. O negócio é muito mais protuberante, entendeu? Agora Deus falou comigo e Ele me fez uma pergunta. E quando Deus faz uma pergunta, é porque Ele quer uma resposta. Que revelação, não é não? Sabe o que muitos cristãos são? Deus me perguntou. Sabe o que muitos cristãos são? Eu disse, filhos de Deus. Deus disse assim. Sabe o que muitos cristãos são, Rose? Ele me respondeu. Seguidores de Jesus, mas servos mesmos, eles são de Mamon. Quantos seguidores você tem na sua rede social? Me responda. Tem uns dizendo 12. 12 mil. 500 mil. Pergunta. Quantos deles estão envolvidos com a tua vida de verdade? Que tu pode ligar para pedir ajuda. Que tu pode contar na hora da adversidade. Deus falou para mim, Ele disse. Muitos cristãos são seguidores de Jesus. Mas servos mesmo, eles são de Mamon. Eles vão para a igreja, eles levantam a mão na hora do louvor. Eles dão a paz do Senhor. Seguidores. Deus está nos chamando para sermos servos. De quem? Do Senhor certo. Agora, queridos, eu quero dizer uma coisa e finalizar com isso. Quando eu estive na Umbanda, e eu estive na Umbanda por 10 anos, eu fui um umbandista por 10 anos antes de me converter. O negócio era o seguinte, preste atenção. É uma faca para cortar o pescoço da galinha, A galinha é para ser oferecida, galinha preta, pomba-gira, ok? Ou um bode, um porco, sei lá o que fosse. A faca tem que ser virgem. A taça que vai servir champanhe, ou o copo que vai servir uma pinguinha para as entidades, tem que ser virgem. O bol, a vasilha, tem que ser virgem. A mata tem que ser virgem. O rio tem que ser água corrente. Olha para mim e escuta isso. Sabe o que o diabo está exigindo? Primícia. A primeira parte é minha. Ninguém toca antes de mim. Mas a minha Bíblia diz, em Provérbios 3:9, honra ao Senhor com as primícias, a primeira parte de toda a tua renda.
E o que é que vai acontecer? Se encherão fartamente os seus celeiros, transbordarão de vinho os seus lagares. Amados, o diabo, escuta. O diabo maculou esse princípio do dízimo, da oferta, no meio cristão. Porque ele sabe o poder que é associado quando uma semente é liberada. O poder que é destravado quando uma semente é liberada. Agora, esse mesmo Satanás que luta na sua mente para que você não honre Deus mês a mês, ele exige que para ele, para o reino dele, seja dado o melhor e as primícias. Porque se eu tivesse um champanhe meia boca e oferecesse ele para Pombagira, eu levava uma pisa. Se eu tivesse uma cachaça que já foi aberta e bebida por nós e oferecesse, levávamos uma pisa. Aquela vela que você acendeu quando faltou energia da última vez. Está uma bituquinha assim. Aí você diz, vou acendê-la para orixá. Vai. Que quando tu acordar no outro dia, tu não consegue nem levantar o braço para pentear o cabelo, porque onde tiver uma junta, parece que teu corpo está podre, da pisa que tu levou. Agora, sabe o que me invoca? É que para isso, a gente deveria dar na cara do diabo. Era para nós sermos os primeiros a saber o valor de uma primícia, o valor de uma oferta, o valor de um dízimo. Mas você nunca vai saber o que você se opõe a saber. Mas quem está lá não é a opção. Tem que dar e tem que dar o melhor. Mas a gente diz que vai para o céu. Chegará o dia em que eu verei a face do meu Senhor. Será que vai? Porque Zaqueu só ouviu que havia salvação quando mudou o senhorio no seu coração. Porque o jovem rico que disse, Jesus, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Vende tudo que você tem e dá aos pobres. Vem, terás um tesouro. Ele entristeceu. E para aquele, Jesus não disse, houve salvação. Será mesmo que você vai ser salvo, servindo ao Senhor errado? Agora, amados, Deus falou comigo. Tem um monte de crente meneghel. Olha para mim. Tem um monte de crente meneghel. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Deus não é cara, Ele é Senhor. E se você não servir ao Senhor certo e servir a Mamon, não, o cara lá de cima que não é cara é Senhor, não vai liberar sobre você. Porque a minha Bíblia diz, eu honro os que me honram. Quem me honra com dízimos e ofertas, eu abro as janelas do céu e libero uma bênção que ninguém vai poder medir. Mas tem muito crente assim, meneghel. Senhor, está escrito. Vá ser crente de verdade. Vá servir ao Deus certo. Agora eu quero finalizar com isso. Porque lá em Malaquias, Deus dizia o seguinte. O animal aleijado, o cego e o perebento, não traz não. Para mim é para trazer o animal sadio. O melhor. Repete comigo, o melhor. Aí Deus falou comigo há um tempo atrás. E Ele disse assim, os meus filhos ainda hoje, estão pegando o pior animal e entregando no meu altar. Aí eu questionei. Eu disse, não Deus, hoje em dia ninguém dá mais animal. Ele disse, dá sim. Eu disse, dá não. Ele disse, dá sim. Eu disse, não dá. Ele disse, no Brasil dá. Pelo menos no Brasil dá. Aí eu disse, como assim, Senhor? Ele disse, Rose, eles abrem a carteira. Lá tem a tartaruga ninja. Tem a onça. Tem um peixe.
tem o macaco, tem a arara. Eles pegam o pior e colocam no meu altar e guardam o melhor para eles. Aí eu fiquei. Ele disse: Rose, disseram na minha igreja que valor não importa. Deus não se importa com o valor que você dá. Mentira. Paulo escreveu dizendo: quem dá pouco, recebe pouco. Quem dá muito, colhe muito. Pare de dizer o que a Bíblia não diz. Agora, amados, preste atenção, vou fechar. Tu está querendo um rompimento financeiro. Agora aquele rompimento de abalar gravatar. Todo mundo que conheceu tua derrota vai conhecer tua vitória. Aí quando é a hora de tu abrir a cerca. Quando você abre o Pix, você também abre a cerca. Você abre a cerca, aí você olha para os animais. Aí a tartaruga faz assim. Aí você pega a tartaruga ninja e coloca no altar. Quando você tem um melhor, você pega a tartaruga e solta no altar. Aí você diz: eu creio. Quem planta, colhe. Rompimento, rompimento. É o ministrante dizendo uma oferta, orando e você: rompimento, rompimento. Mas solta uma tartaruga nesse altar. Olha ela. Rompimento. Velocidade. O ano da aceleração. Agora solta uma onça nesse altar. Solta uma onça aqui. Para tu ver quem fica parado. Agora eu disse isso em um lugar e vou dizer de novo. Rosto, tudo que eu tenho é uma tartaruga ninja. Libere. Porque sabe o que é que Deus vai fazer? Quando você soltar ela no altar, é o seu melhor? É a oferta de rompimento hoje, Rosié. Então quer dizer que eu não devo dar, porque assim, uma tartaruga ninja não dê, porque é o seu melhor. A questão é o melhor. Libere a tartaruga. Mas Rose, você acabou de dizer que ela anda assim. Não foi eu que disse, basta olhar para uma. Agora Deus disse para mim: se a tartaruga ninja é o seu melhor, libere ela no altar. Porque quando você liberar, eu vou colocar ela em cima de um skate e vou fazer assim. E ela vai correr. Agora dê o seu melhor. Estou descabelada, mas estou feliz. Grupo de música pode vir. Olha o testemunho, olha o testemunho. Eu preguei essa palavra recentemente em uma igreja. Que recebi o convite, Deus falou comigo. Eram 4 ministrações, Ele disse: a última ministração para a igreja inteira vai ser sobre isso. Eu disse: tá bom, Senhor. Quando eu ministrei aquela palavra, entreguei tudo que eu tinha que entregar. Fui para o hotel. E no dia seguinte, o meu voo me traria de volta para a minha casa. E aí, a esposa do pastor mandou uma mensagem para mim. Ela disse: Rose, tem um casal que quer falar com você antes de você viajar. Mas é algo rápido. Mas sinceramente eu pensei: meu Deus do céu, mais um aconselhamento, eu estou exausta. E eu estava exausta. Foi um tempo de muita entrega, de muita dedicação. Um tempo que eu derramei naquela igreja o meu máximo. Eu estava cansada. E ela disse: pode ser? Eu disse: pode ser. Eles chegaram no hotel. Ai, meu Deus. E eles tinham 4 filhos meninos. O casal e 4 filhos meninos. Parecia que eles eram todos da mesma idade assim, porque a diferença de altura era muito pouquinho de um para o outro. E eles foram para um lugar, lá no hotel, uma sala, sentaram, estava eu, o pastor, a esposa do pastor, e esse casal, e eles juntaram as mesas. Quando eles começaram a juntar as mesas, eu pensei assim: eles vão falar na frente dos filhos o que eles querem falar? Eu fiquei sem entender, porque para mim era um aconselhamento.
E aí eles juntaram as mesmas mesas redondas, ficou 3 mesas. E ele disse assim: os meus filhos estão aqui, porque antes de sair de casa, eu disse para eles o que eu iria fazer. E eu quero que eles sejam testemunhas, porque nós somos intencionais em tudo que fazemos. E isso que nós estamos fazendo é intencional. Aí eu, amei. Aí ele tirou 3 envelopes. E ele disse: aquela palavra que você pregou ontem, eu precisava responder a ela. Deus falou comigo e eu precisava responder. E aqui está a minha resposta. E sabe, ele deu um envelope a mim, um envelope ao pastor, um envelope à esposa dele. E aquelas crianças assim, ó, encostadas na mesa e assistindo aquilo tudo. Eu olhei para aquelas crianças e eu enchi os olhos de lágrimas. Porque nós já dissemos aqui em tantos momentos: Pai, separe o seu dízimo na frente dos seus filhos. Faça os participantes. Crie homens e mulheres generosos. Aquelas crianças, nenhum celular na mesa, as crianças assim. E ele disse: aqui estão essas ofertas. Uma sua, porque eu preciso responder essa palavra. Uma ao pastor e uma à esposa dele. Isso me chamou muita atenção, porque tem gente que é muito bom para honrar os de fora, mas é muito fraco para honrar os de dentro. A mesma oferta que ele deu a mim, ele deu aos pastores deles. E ele disse uma coisa, ele disse: o valor que está aqui é em dólar. Eu poderia dar em real, mas Deus falou comigo: dê a ela em dólar. E eu tinha tido um sonho há dias atrás, de uma pessoa que chegava para mim, uma profeta, e ela me dava um envelope. E dentro daquele envelope tinha várias notas separadas por um papel enrolado individualmente, tudo dentro do mesmo envelope. E era em dólar. E aquilo somatizava no sonho 15 mil reais. E eu tinha orado por um valor a Deus, eu cheguei até a falar isso aqui em um dos cultos. E a pessoa que Deus tinha pedido para eu orar sobre ela, você há de lembrar se você estava nos cultos, não rompeu com aquilo. E naquele sonho, quando eu acordei, Deus falou comigo, Ele disse: Rose, o dinheiro que era para a pessoa te dar, e ela não te deu, eu vou te dar. Agora escuta, eu vou te dar em dólar, e vai ser de várias pessoas. Kelly está aqui? Kelly. Kelly chegou para mim, quando eu preguei sobre essa palavra. Ela chegou aqui, ela colocou uma oferta. E ela disse que quando voltou para a cadeira dela, Deus falou com ela: pegue aquele dinheiro que está na sua bolsa. É ele que eu quero que você dá. E era em dólar. Esse foi o primeiro dólar que eu ganhei depois desse sonho. E depois desse sonho, esse homem chega com aquele envelope de dólar. E ele libera aquilo sobre a minha vida, queridos. Não é todo esse valor, mas eu tenho crido que aquilo que Deus falou vai ser exatamente assim. E eu estou com um temor tão grande de usar esse dinheiro, porque eu fico pensando: Deus está dando isso para um propósito específico. Eu não posso simplesmente ir numa loja de câmbio e trocar isso e gastar de qualquer jeito. Isso é para um fim específico. Mas o que eu quero trazer para você é de um homem que respondeu a palavra que ouviu. Ele disse: eu precisava responder. Eu não sei o que você vai fazer depois dessa palavra, mas eu quero te convidar a viver um rompimento a partir da resposta que você vai dar ao Senhor. Fique de pé, eu quero orar por você. Pai, eu quero te dar graças. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu amor. Obrigada por não desistir de nós. Você pode responder ao Senhor no seu lugar. Tem pessoas aqui que precisam se arrepender. Tem pessoas aqui que precisam fazer uma aliança de comprometimento com Deus. Pessoas aqui que precisam de fato, sabe,
rasgar o coração e dizer: Senhor, me perdoa, porque por muitos anos eu coloquei o Senhor errado com uma primazia do meu coração, mas hoje eu me arrependo. Eu não sei qual vai ser sua resposta a Deus, mas enquanto o louvor toca, dedilha os instrumentos. Eu quero que você possa levantar a sua voz em oração no seu lugar, e você possa responder a essa palavra. Senhor, nós te damos graças, nós nos arrependemos. Obrigada pela oportunidade que nós temos de te servir com os nossos recursos. Dinheiro para você, Jesus, é algo muito sério. Em um culto você ficou olhando como as pessoas lançavam naquele gasofilácio o seu dinheiro. Muitos deram a sobra, mas teve uma mulher que deu tudo quanto tinha. Era o excelente dela, Jesus. Isso está registrado nas Escrituras, porque dinheiro para ti é importante. Eu declaro um tempo de despertamento sobre os meus irmãos. Um tempo de despertamentos nas empresas. A partir de hoje, as empresas nunca mais serão as mesmas. Rompemos com esse Deus que tenta nos amarrar e segurar. E declaramos que faremos a tua vontade. Faremos o teu querer. Obedeceremos aos teus princípios. Recebe nessa noite o arrependimento dos nossos corações. E nos posicionamos a partir de hoje para fazer diferente. A nossa vida é tua. Te amamos além do dinheiro. Te amamos além dos carros. Te amamos além das casas. Te amamos além dos terrenos. Nós te amamos acima de tudo isso, Jesus. Você pode declarar o seu amor.